الحمد لله الذي ابتدع بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي، واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نور وقلبي أرشدا. رضيت بالله ربا وبإسلام دينا، محمد نبيا ورسولا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. إخواني وأحبابي, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E aí, continuando o nosso assunto hoje, vai ser o último ponto sobre a noção de bid'ah. E vamos trazer mais sábios muçulmanos também que explicaram sim, bid'ah pode ser boa. Entre eles, hoje temos o Sheikh Ibn al-Battal, que fala sim, tem boas e má inovações. Tem inovações que, se você praticar, mas que está pautado no Al-Quran e Sunnah, isso não há nenhum problema, mesmo se o profeta não tivesse feito. Se você criar também inovações que são contrárias ao Al-Quran, do Sunnah, do Islã de uma forma geral, sim, é rejeitado, e isso você ganha pecado, vamos dizer assim. E aí esse Sheikh, no seu Sharh do Sahih Bukhari, o Sheikh Ibn Battal, o Sheikh, na realidade o nome dele é Sheikh Ali Ibn Khalaf al-Maliki, conhecido sobre o apelido, né, o cunho de Ibn Battal al-Qurtubi, em seguida al-Balansi. Quando faleceu até agora vai dar 1000 anos na Espanha muçulmana. Ele foi um dos primeiros comentadores do Sahih Bukhari. Imam Ibn Hajar Asqalani, um grande sábio, que vou citar daqui a pouco, do Egito, cita muito nos seus trabalhos. E Imam Zahabi, um grande sábio também da Síria, ele fala o seguinte, ele faz parte dos grandes sábios maliquitas. O Qadi Iyad mencionou isso várias vezes. Qadi Iyad, um outro sábio também da época da Espanha muçulmana. E Ibn Bashkal diz a seu respeito, ele é entre as personalidade de ciência e de conhecimento ma'rifa, um conhecimento profundo. Ele trabalhou nas ciências do hadiths com uma atenção peculiar. Ele explicou o Sahih durante seus numerosas viagens que ele fez através do mundo islâmico, e as pessoas relataram todas as suas explicações. Então, nessa fala, nesse livro, onde ele está fazendo sharh, a explicação do Sahih Bukhari, porque esse livro de hadiths na mão dos leigos, como falam sábios, é perigo. Sou sábio, como falam também, os hadiths na mão dos leigos é um perigo. Só é válido na mão dos sábios, porque tem várias coisas, às vezes, se você não tiver discernimento, conhecimento, as contradições que existem, senão você faz bastante erros. Qawlu Umar, ni'mal bid'ah, فالبدعة اختراع ما لم يكن قبله فما خالف السنة فهو بدعة دلال وما واقفها فهو بدعة هدى. Então aqui ele está explicando a palavra do Umar, onde ele falou ni'mal bid'ah ou ni'matil bid'ah nas outras formas. Então ele está dizendo o seguinte, que Umar falou que boa bid'ah, que bid'ah que tem méritos, que bid'ah que leva que dá agrado a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele fala o seguinte, e a inovação é aquele que é inventado sem ter sido praticado anteriormente. Mas a bid'ah que contradiz a sunnah é a bid'ah que leva para desvio. E a bid'ah que está de acordo com o Al-Quran e a sunnah, isso é uma bid'ah que está numa orientação boa. Então aqui, mais um sábio que nós mostrando sim, não é qualquer bid'ah a gente vai colocar num saco, dizendo que quem praticar essa bid'ah você vai para o inferno, ou você não está praticando islamicamente falando. Os sábios não entenderam dessa forma, que hoje as pessoas modernas estão entendendo, e infelizmente tem nas redes sociais
pessoas sem conhecimento, sobretudo novos revertidos, que cai, quando esse tipo de informações cai na sua mão, eles tendem a acreditar que nisso. Então aqui ele está mostrando sim que Omar todo mundo sabe, é o segundo califa, o profeta falou muita coisa sobre Omar, mostrando a qualidade do Omar. Foi citado entre as 10 pessoas que vão para o paraíso, então Omar não vai contrariar o profeta. E Omar falou que sim, a Bidá é boa, essa Bidá é boa. E as mesmas pessoas que tiveram, já citei aqui alguns, citando novamente, porque sempre é bom trazer esses sábios: Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, Imam Jafar al-Sadiq, Imam al-Bayhaqi, Imam Ibn Battal, agora, Imam Nawawi, Imam Ibn Daqiq al-Eid, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, que vou citar daqui a pouco. Então ele jamais entendeu que toda bid'ah é algo que a gente tem que rejeitar. E aí aqui o Hafiz Ibn Hajar Asqalani, um grande sábio do Egito, porque o Egito também foi uma terra de grandes sábios, né? Produziu, aliás, em cada país muçulmano, se você for estudar sua história, você vai descobrir os sábios no passado, né? Os sacrifícios que eles fizeram em prol do conhecimento, em prol da comunidade muçulmana. Hoje, se eles não fizeram esse trabalho, que é um trabalho titanesco, hoje a gente não ia aproveitar o conhecimento, a gente ia ser perdidos. O Hafiz Ibn Hajar Asqalani, todo mundo sabe, o famoso livro dele, do Fath al-Bari, que é um comentário do Sahih Bukhari. Vocês viram? Os sábios eles fazem comentários do Sahih Bukhari, o Muslim, o Ibn Majah, que se você deixar na mão das pessoas, talvez vai trazer bastante desvios, como aconteceu, infelizmente, na nossa história recente, nos grupos modernos, né? Que a gente fala neossalafistas, que todos os atos que eles fazem são hadiths que eles pegam interpretando no jeito deles, sem se basear no sábio, porque para eles dizem o seguinte: o Islã tal como a gente está praticando é o Islã dos sábios, que é diferente. Aliás, tem um movimento também coranista que rejeita completamente os hadiths e fala: não, a gente vai ao Corão. E hadith que explica o Alcorão. Se você não estudar o hadith, não vai entender o Alcorão. E tem certas coisas também, tem que ser em árabe para ser entendido. Se você traduz em outras línguas, você tende a falsear mesmo o conceito islâmico. Ao mesmo tempo com o ruh e nafs. São duas coisas, duas entidades diferentes dentro do Alcorão. Se você não traduzir dentro de algumas culturas, talvez você vai desviar do ponto de vista que o Islã entende essas duas entidades. Então, Ibn Hajar Asqalani, que é Sheikh al-Islam, Amir al-Mu'minin fil Hadith, e aí era princípio dos crentes na ciência do Hadith. Shihabuddin Abul Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Asqalani, quando faleceu até agora, dá 508, mais ou menos 6 séculos. Um grande especialista da ciência do Hadith, escreveu numerosos livros ou obras. Ele é do mazhab da jurisprudência shafi'ita. Esse é o livro mais conhecido, Fath al-Bari, que é um livro imprescindível para qualquer sábio que quer estudar o Sahih Bukhari. Então aqui, nesse livro, ele fala o seguinte: وَإِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْإِحْدَاثِ الذِّكْرِ في صلاة غير معثور إذا كان غير مخالف للمعثور. O que quer dizer? Que pegamos o hadith como prova que é permitido sim inovar na oração uma invocação, porque na primeira khutbah, aquela Sami Allahu liman hamidahu hamdan kathiran barakan fihi, isso não foi o profeta que ensinou, foi o sahaba. O profeta estava rezando atrás, quando levantou o ruku, aquele sahaba falou essa oração. Quando termina o profeta, quem falou isso? Foi eu. Então eu vi grupos de anjos vindo para recuperar e correndo para recuperar essa oração que você foi para levar, porque de tão boa que ele é. Então isso mostrando assim que pode, desde que essa oração não contrária ao espírito do Alcorão, espírito do Sunnah do profeta. Então ele fala o seguinte: uma invocação que não foi relatado do profeta, se
essa oração não contradiz o que foi relatado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então aqui também ele mostra que realmente tem bid'ah válidos. Tem muitas salatu al-nabi que hoje a gente aprende que são salatu al-nabi muito fortes, bonitos. O profeta não ensinou, mas foram inspirações que Allah subhanahu wa ta'ala que ele dá para alguns. A gente fala waliu, inspiração, porque a revelação acabou, mas Allah ele continua inspirando os walius, mas aqueles coerentes com o Alcorão e com a Sunna, que não contradiz em nenhum momento o Alcorão nem Sunna, mas que são assim reto, Allah inspira. A revelação acabou, mas Allah continua inspirando as boas pessoas. Por vezes, quando você faz esforço, Allah te inspira também. Quanto mais você se apega no Alcorão, tem alguma coisa que vai se revelar a você que alguém que não é apegado no Alcorão não vai perceber. Que isso é uma coisa importante no Alcorão. Então, mais um sábio aqui, nos mostrando, sim, que bid'ah boa, sim, pode, mesmo se o profeta não tivesse feito. Várias, como eu estava dizendo, várias salatu al-nabi foram essas inspirações. Entre eles, salatu al-fatiha, que é a tariqa tijaniya. Os outros tariqa também fazem, que é um salat muito importante, né? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele pediu para que a gente fizesse salatu para ele. Os sábios dizem o seguinte: Allahu azzama qadra Muhammadin wa analuhu fadlan ladayhi aziman fi muhkami tanzil qala li khalqihi sallu alayhi wa sallimu taslima. Esse sábio fala o seguinte: Allah glorificou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o patamar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quer dizer, a melhor criatura que existe na face da terra. Todos os profetas estavam preparando a vinda do profeta, preparando felizes. Na mensagem da viagem noturna, o profeta ele rezou, e todos os profetas que passaram atrás, eles felizes o fato de ter um imã dirigindo suas orações, de ter essa honra. Então eles tiveram essa honra. A gente também pode ter essa honra. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ele fala o seguinte, traduzindo esse verso: Allah glorificou o ranking do Muhammad, ele o deu uma eminência graça. Num verso explícito do livro do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala pediu para suas criaturas mandar seus favores para o profeta Muhammad cada vez mais, de elevações de honra e de serenidade. Então isso foi a única pessoa que teve esse mérito, foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele não parece em qualquer criatura, que seja fisicamente, que seja também no caráter. O Alcorão ele elogiou. Então, até os sábios que elogiaram depois o profeta, eles disseram o seguinte, que eles não tiveram a capacidade de elogiar, porque o seu Criador já fez o elogio. Por isso que o Qadim Rasul fala: "Fala taqisu ibn Abdullah bil fudala'i, innal kawakibu yukhfi'u sinnimaru." Fala o seguinte: não equiparam o filho de Abdullah sallallahu alaihi wasallam bil fudala'i, com pessoas boas, porque quando à noite, as estrelas brilhando, quando aparece a lua cheia, eles desaparecem. Você vai, vamos dizer, olhar mais para a lua do que para as estrelas. Ou quando aparece o sol. Então, o que está mostrando? Qualquer pessoa boa da face da terra que você conta os seus feitos, mas no dia que você contar os feitos do profeta, ele some. Então, a gente não tem. Eles falam, eles não têm capacidade, mas estão fazendo isso, um madir, para ganhar os méritos, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim: "Man salla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi, sallallahu alayhi biha 10 salawatin wa rafa'uhu biha 10 darajat wa kataba lahu biha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayiat." O que significa? O profeta sallallahu alaihi wasallam o seguinte: aquele da minha comunidade que faz esse salawat para mim, estando sincero, e fazendo isso voltado para Allah subhanahu wa ta'ala, uma invocação de coração, Allah aumentará sua honra e sua graça para aquela pessoa que faz isso, e elevará também 10 vezes em graus, graças a esse salário que ele está fazendo, e vai escrever boas ações
graças a esse salawat que ele está fazendo, e também vai apagar no mínimo 10 erros que ele fez na sua vida. Então o salawat ele tem esse mérito. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, continuando, relatado por Imam Ahmad: sallu alayya fa innaha zakatun lakum wa as'alullahu li wasila fa innaha darajatun fil a'la al-jannati la yanaluha illa rajulun wa arju an akuna ana huwa. Ele fala o seguinte: façam as invocações de salawat em meu favor, porque é uma fonte de purificação. Toda vez que a gente faz esse salawat, aliás, os walius, eles se diferenciam pela quantidade de salawat que eles fizeram. Todos os walius, eles suas patamares vai aumentar quanto mais eles fizerem salawat, porque salawat é algo que atrai para o amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quanto mais você fazer, o profeta fala o seguinte: é uma purificação para vocês, e peçam para Allah que Ele me dá também a wasila, porque há um alto grau no paraíso, ninguém tem, só um homem que vai tê-lo, e esse espero que seja eu. Mas o profeta tinha certeza que vai ser, mas esse fala é para nos incentivar. E o profeta, relatado por Imam Tirmizi ibn Hibban: inna awla an-nasi biya yawm al-qiyamati akthuruhum ala salati. Aquele que é mais próximo de mim pelos méritos no dia do julgamento final é aqueles que teria feito mais salawat ao meu favor. Então aqui são várias falas que mostram assim que o profeta não tem igual nas criaturas. Ibn Hajar, ele falou também outra fala: قال قوله عمر نعم البدعة وفي بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة التاء وبدعة أصلها ما أحدث على الغير المثال السابق وتطلق في الشرع وفي مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت المستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كان مما تندرج تحت المستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمس. Ele está explicando também novamente a palavra do Omar, que falou o seguinte: que bid'ah, que cheio de méritos. Em outra versão, tem outra versão. Então, ele fala o seguinte: a origem e inovação é tudo que é inovado sem equivalente anteriormente e que é empregado na Sharia Islamia, e nesse caso, quando é contrário à Sharia Islamia e à Sunna do Profeta, sim, isso é um bid'ah condenável. Mas ele precisa o sentido de inovação, que se ele entra na categoria de coisas aprovadas pela Sharia Islamia, então é uma sunna, é uma bid'ah hasana, e não entra no caso das bid'ah contrariando o Al-Quran, a sunna. Então aqui também ele mostra assim, sunna, bid'ah boa pode existir, a gente pode praticar bid'ah boa. A pessoa pode extrair no Al-Quran algum zikr, se obrigando isso, fazendo isso todo dia. Isso é um bid'ah que o profeta não fez, mas é uma boa prática, porque a prática da prática boa, ela é aberta. O zikr você pode fazer qualquer hora que você quiser, deitado, caminhando, sentado. Isso não desde que não contrária aos princípios islâmicos. هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyya ba'd. E aí, só para finalizar, inshallah, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sua fala, assim, ele mostra que sim, bid'ah boa existe. Eu citei aqui várias vezes os hadiths onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falando nesse hadith do Imam Muslim ibn Hajjaj ibn al-Muslim al-Qusayri al-Naysaburi,
que é autor da famosa coletânea do hadith conhecido como Sahih Muslim. E o Muslim, ele nasceu, quando faleceu até agora, vai dar 1200 anos, mais ou menos. Então, não foi agora. E o livro dele também é uma referência imprescindível nas ciências do hadith. Então, nesse Sahih dele, ele fala o seguinte, relatando sim a palavra do profeta: Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'un wa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'un. Então isso, até a fala do profeta está mostrando assim, ele deixou aberto para que a gente faça algumas práticas que ele mesmo não fez, mas que entra no espírito do Alcorão e da Sunnah e da Ijma'. Faz o seguinte: quem instaura no Islã uma boa tradição, ele fala Sunnah Hasana, ele terá a recompensa equivalente da recompensa daqueles que vão praticar essa Bidah Hasana que você criou. Costumo citar aqui alguns sheikhs ou waliu criaram zikrs espalhados no mundo, sobretudo as tariqas. As tariqas, eles têm esse fato que é forte. As tariqas, quando você se apega numa tariqa, ele te exige para você fazer a prática. Isso aqui é papel da tariqa. Ele te ajuda para você, às vezes, esquecer o mundo, porque o mundo é tão corrido, às vezes você esquece que você precisa preparar seu amanhã. E aí os tariqas, ele te força a fazer. Vamos pegar a tariqa Tijaniya. Eles fazem wazifa, que é um tipo de zikr, o wird. Quando eles rezam depois do salatul subh, antes do amanhecer do sol, que é um momento muito bom para sentar e fazer o zikr, ou ler o Alcorão. Mas eles fazem zikr. O que eles fazem? Fazem A'udhu billahi minash shaitanir rajim, salatul Fatiha, que está no Alcorão. Fatiha todo mundo sabe. Você pode ler Fatiha qualquer momento que você tiver. Depois vão fazer Astaghfirullah lazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. E você está pedindo perdão, é uma oração que o profeta ensinou. E depois vão fazer a Salatu ala Nabi. Eles usam Salatul Fatiha. E Salatul Fatiha, tem pessoas que falam, é um sábio no Egito que teve essa inspiração. E o profeta deu para ele esse Salatul Fatiha, que Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdari al-azim. Qual o problema desse Salatul Fatiha? Mesmo se o profeta não ensinou, que é bom, está fazendo ao mesmo tempo Salatul Nabi, fazendo Madih. E depois eles fazem La ilaha illallah quantas vezes quiserem, ou Allah, 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 e depois fecha com Jawharatul Kamal e as orações. Isso é prática boa. Se você vai na Muridia, eles têm virdo também, mas eles lêem bastante qasidas que Qadim Rasul escreveu durante sua vida, 33 anos de privação de liberdade, mas isso ele não impediu ele, porque ele teve essa força, confiança em Allah subhanahu wa ta'ala para poder escrever o que ele escreveu. Vocês imaginam mais de 1 milhão de versos voltando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fazendo madih, fazendo salawat. Isso é uma coisa bem forte. Por isso que ele conseguiu o que ele conseguiu. Muhammadun mukhtarun la khalqa misluhu alayhi salam man lahu al-amru kal-hukm. Ele fala Muhammad mukhtarun. Porque as palavras árabes, eles têm sentido, né? Mukhtar foi escolhido. De toda a humanidade que Allah subhanahu wa ta'ala, na sua infinita ciência, sabia que vai criar todos esses seres humanos, mas escolheu Muhammad. Você que eu quero que você seja o último dos profetas. E todos os profetas preparando a vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até Adão, quando errou, fez o tawassul pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adão, o nosso criador, que o profeta Muhammad, ele foi criado mesmo antes de Adão ser criado. Adão só foi criado fisicamente, mas o primeiro a ser criado é o profeta Muhammad. Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou as almas, as nafsas, aliás, quando ele perguntou, Alastu bi rabbikum, o primeiro que falou é o profeta Muhammad, que respondeu sim. Então todos esses, isso que leva as pessoas a fazerem Maulid Nabawi,
que outro, os sábios também disseram uma coisa válida, a gente pode fazer. Fazendo isso, madh, que madh não é só poema, não, cantando. Madh, você está mostrando o amor que você tem pelo profeta, porque Allah elogiou o profeta. E aí vocês que acreditam no profeta Muhammad, o último derradeiro, claro, o profeta é o último, depois dele não vai ter mais profeta, consoante com o Alcorão e consoante com a fala do profeta. No Hajjatul Wada'a, ele fala o seguinte: wala nabiyya ba'di, não terá profeta depois de mim. Então, qualquer pessoa que vier depois do profeta, qualquer que seja o conhecimento que tiver, qualquer que seja o tamanho da roupa ou o tamanho do turbante, falando que ele é profeta, e aí fala, não é verdade. A gente não vai acreditar. O último profeta, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tudo que a gente precisa na nossa vida já deu e os sábios destinaram. Então aqui o profeta ele está mostrando sim que a bid'a boa tem, mas ele fala o seguinte: aquele que inventa uma bid'a ruim, que não está dentro do espírito do Alcorão, e aí ele é rejeitado, como também pessoas que vêm e falam que são profetas. Isso, se você acreditar, você está fazendo bid'a ruim. Se você mudar o shahada, por exemplo, veja bem a importância do profeta Muhammad, é o único das criaturas, quando você ora, você fala o nome dele. A gente faz chamamento, fala ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Você faz tahiyad, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Para entrar no Islã, para que seja completo, tem que testemunhar assim: Muhammad é o último profeta. Se você fala la ilaha illallah para isso, não, Muhammad não, você ainda não é muçulmano. Importância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ser completo tem que falar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Isso mostra a importância do profeta. Isso é uma prova. Tem várias outras coisas. E aí, se você criar ou travestir as práticas do Islã da forma que a gente conhece hoje, você muda, sim, isso é bid'a, que desvio. Oração do Zuhr são 4 rak'ah, você acordou, não fazer isso de 4. E tem no mundo islâmico pessoas que fazem assim, interpretando, falando, não, a gente não vai pegar o hadith, entendeu? Porque os hadiths criaram tantos problemas, as traduções não refletem, até a tradução do Alcorão não reflete o Alcorão. Vocês, às vezes, os sentidos, porque o Alcorão ele se faz o tafsir. Tafsir quer dizer você desamarra, você explica, mas não é isso, tradução literal. Alguma coisa até pode funcionar, mas tem outros que não funcionam. E aí é isso que a gente precisa entender. Inshallah, depois dessa khutbah a gente vai pensar no outro khutbah, falar da questão do Maulid, o que sábios falaram também, e os outros assuntos, inshallah. هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم.